Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o passo a passo dessa base retangular em fio de barbante. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixar o joinha de vocês e ativar o sininho. Eu tô sempre postando vídeo, conteúdo aqui, trazendo novidades para vocês. Bom, para confeccionar essa base, estou utilizando o barbante de fio número 8, agulha número 4 e 4 marcadores. Para dar início, então, a gente vai iniciar com a nossa laçadinha inicial. Eu faço assim, esse ezinho na agulha, para laçar esse meu primeiro ponto inicial. Então, aqui, eu inicio fazendo correntinhas. Então, eu já tenho uma, né? Eu vou iniciar com 20 correntinhas dessa minha base, pro meu tamanho desejado. Então, 2, 3, e a gente vai seguir uma sequência de 20 correntinhas, tá? Eu tenho, então, aqui minhas 20 correntinhas iniciais. Você vai trabalhar a quantidade de correntinha que você deseja o tamanho dessa sua base, tá? Aqui a minha deu 12 centímetros, mas lembrando que a gente vai expandir, então, essa base, né? E eu desejo essa base num tamanho aproximadamente de 20 centímetros, então aqui pra mim já foi suficiente 20 correntinhas. Agora, aqui eu faço mais uma correntinha que vai contar como meu primeiro ponto inicial. Então, eu faço uma correntinha. Então, ela é meu primeiro ponto. Então, eu vou na minha próxima correntinha, né? Minha correntinha que eu fiz como meu primeiro ponto, vou na minha primeira correntinha, laçar e fazer meu primeiro ponto baixo. Então, essa correntinha que eu fiz foi para dar início ao meu primeiro ponto baixo. Então, aqui eu fiz meu primeiro ponto baixo, e cada ponto baixo que a gente faz, ele vai formar alcinhas, né? Então, aqui eu tenho minha alcinha do meu primeiro ponto baixo, eu vou marcar para saber que aqui foi onde iniciou essa minha carreira, porque a gente vai fazer o contorno dessa base. Então, aqui eu sigo trabalhando pontos baixos por todas essas correntinhas, laçando as alcinhas. Então, de cada correntinha, fazendo pontos baixos, chegando aqui no final com um total de 20 pontos baixos, tá? Então, a gente vai trabalhar todas essas alcinhas. A gente faz 20 pontos baixos, trabalhando essas alcinhas. Então, aqui eu tenho 20 pontos baixos, do início até o final aqui da minha carreira. Então, aqui onde eu fiz esse meu último ponto baixo, essa minha última alcinha, eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos, ficando, então, 3 pontos baixos aqui, para fazer a voltinha da nossa base. Então, eu já tenho um, que foi o meu último. Então, no mesmo lugar, na mesma alcinha, eu faço mais 2 pontos baixos, tá? 2, ficando com 3, então. E ainda puxo aqui pra dar uma fechadinha, pra não ficar com buraco. Eu trabalhei 3 pontos juntos, né? O último e mais 2, então ficou 3 pontos juntos. Então, agora, eu fiquei com 3 pontos baixos, então eu vou aqui no meu primeiro ponto, coloco o marcador, que foi o último que eu fiz, né? Então, a gente tem um, e eu fiz mais 2. Então, nesse aqui, eu coloco o marcador, e nesse aqui também. Então, vai ficar marcado aqui o meu primeiro e último dos aumentos. Então, a gente fez 3 pontos juntos, eu marco o primeiro e o último. E aí, a gente segue trabalhando pontos baixos até a gente encontrar aqui no marcador novamente. E aqui eu já aproveito para ir prendendo, escondendo esse meu fio aqui, essa minha sobrinha do começo. E aqui a gente volta trabalhando ponto por ponto. Nas mesmas alcinhas a gente fez ponto vindo, e agora a gente volta nas alcinhas de baixo, fazendo ponto voltando. Então, eu venho aqui e já vou esconder o meu fio, né? Fazendo o arremate do meu fio. No próximo, então a gente vai trabalhar agora nas alcinhas na parte inferior. A gente veio, né, trabalhando as alcinhas, agora a gente volta trabalhando
fazendo 20 pontos baixos. Então, chegando aqui onde está nosso marcador, onde a gente iniciou aqui nossa base. Aqui, então, ainda tenho mais um, olha, mais um ponto baixo para mim trabalhar. Aqui eu já vou cortar esse fio. Então, aqui eu faço esse último ponto baixo sozinho. Que agora aqui, como é que a gente vai fazer? Onde está o nosso primeiro ponto aqui, ó. Quando a gente iniciou, a gente vai trabalhar aqui no pezinho, na alcinha, da correntinha onde a gente fez o nosso primeiro ponto aqui dessa carreira. Então, eu venho aqui, ó, aquela correntinha que a gente entrou pra virar, a gente fez uma correntinha, né, e trabalhou na próxima correntinha, é a nossa última correntinha, tá aqui. Onde a gente iniciou nosso primeiro ponto. Então, essa é a minha última correntinha. Então, nessa alcinha, nessa última alcinha, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos juntos. 1, 2, porque aqui a gente já tem esse, que foi o nosso primeiro, que ele vai contar como o ponto da nossa curva aqui também. Então, aqui eu tenho 1 e mais 2 que eu acabei de fazer no mesmo espaço. Então, eu venho agora aqui nesse meu primeiro aqui, que eu fiz, e marco. Então, a gente fica com 3 pontos aqui nessa volta. Então, esse foi o primeiro. Eu vou marcar. Então, fizemos 2 mais 1, 3. Então, a gente fica com 3 pontinhos aqui nessa voltinha. Então, aqui agora eu vou tirar meu marcador. E agora, como é que eu vou fazer o fechamento dessa carreira? Eu vou vir, então, nesse primeiro que eu fiz. E vou fazer um baixíssimo. Fazer um baixíssimo não tão apertado, porque depois a gente vai voltar trabalhando embaixo dessa alcinha. Então, se você fizer um baixíssimo muito apertado, depois você encontra dificuldade, tá? De trabalhar aqui, porque essa alcinha que a gente vai fazer vai substituir essa alcinha desse ponto. É só uma troca, só. Então, eu venho aqui e faço um baixíssimo, ó. Vou dar mais uma soltada nessa parte aqui, ó. Que essa alcinha não fique tão apertada. Laço e passo direto, ó. Então, eu vou trocar de alcinha, né? Vou fazer uma alcinha por cima, então por isso que a gente faz o baixíssimo aqui. Então, eu continuo com 3 alcinhas. 1, 2, 3. Dessa viradinha. E agora aqui... Então, feito o nosso baixíssimo aqui, a gente vai marcar, então, tem primeiro, segundo, terceiro. Então, essa alcinha, né, substituiu. Então, a gente vai marcar, ficando com 3, então, aqui na nossa voltinha. Ficamos com 3 alcinhas, tá? E como é que a gente vai fazer aqui agora para fazer esse fechamento? Eu vou dar uma soltada aqui na minha laçada, vou vir aqui atrás da minha próxima alcinha do próximo ponto, e vou folgar essa alcinha que eu vou passar ela lá para trás. Eu vou passar essa alcinha aqui para trás, tá? E aí aqui, eu puxo, né, para que fique bem acertadinho aqui, ó, para minha base não ficar torta. E aí, eu venho passo por baixo aqui, ó. Por baixo aqui. Laço, trazendo, ficando com 2 alcinhas, ó. Tá vendo que eu fiquei com a alcinha lá de trás e a da frente. Ó. Aí, eu venho, regulo, e aí, essa minha alcinha, eu laço e passo o fio pelas duas, ó. Ficando assim, com ponto baixo, normal. Tá? E fica bem disfarçado. E aqui a gente fica com a nossa base bem certinha, bem rente. Ficando, então, um ponto baixo normal. Só que a gente tem, né, 2 laçadas aqui atrás. E aqui a gente segue trabalhando essas alcinhas, fazendo pontos baixos. Por toda a nossa base aqui. Aí é só seguir até a gente chegar lá nos marcadores, onde a gente vai começar a trabalhar com nossos aumentos. Então, chegando aqui onde está meu marcador, vou fazer meu último ponto aqui. E agora aqui a gente vai tirar o marcador e a gente vai trabalhar um aumento de 3. A gente vai colocar 3 pontos no mesmo espaço aqui, na mesma alcinha. Então, 1,
2 e 3. Então, aqui a gente laça 3 pontos no mesmo espaço. E aí, o que eu venho? Eu tenho 3 alcinhas de 3 pontos, né? Então, 1, 2, 3. Na do meio, eu marco, porque aqui a gente vai voltar na outra, fazendo aumento sempre onde tá nosso marcador, tá? Então, aí aqui agora eu tenho um espaço, uma alcinha, eu faço um ponto. Aí aqui onde tá meu marcador, eu faço a mesma coisa. Faço 3 pontos na mesma alcinha. 1, 2. A partir da terceira carreira, mais ou menos, vai começar a ficar o formato da base. Essa é uma base bem fácil de fazer, depois a gente vai trabalhar só com repetição. Passo a passo, muito simples. Então, 1, 2, 3 alcinhas. Na minha alcinha do meio, eu vou marcar, porque onde tá meu marcador é onde eu vou trabalhar aumento. Então, não tem segredo. Então, a gente segue a mesma coisa, a gente só trabalha os aumentos, segue fazendo pontos baixos, e a gente só trabalha os aumentos onde tem os marcadores, só. Então, é bem facinho de fazer. Então, chegando aqui do outro lado, a mesma coisa, né? A gente vai trabalhar os aumentos onde está o marcador. Então, aqui eu tiro meu marcador e faço meu aumento. Lembrando que aqui foi onde a gente fez o fechamento, né? Então, a gente vai ter onde a gente fez o baixíssimo, que é essa correntinha aqui, a gente vai trabalhar embaixo dela, né? Que ela substituiu a correntinha do ponto. 2, 3. Então, aqui eu volto a marcar minha alcinha do meio. Então, eu tenho 3 alcinhas de 3 pontos. Marco minha alcinha do meio e tem um ponto aqui. Uma alcinha aqui. Passo um ponto só. E onde está meu marcador, faço meu aumento de 3 pontos na mesma alcinha. 1, 2, 3. Um pouco apertado, né? E aí, agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o fechamento. A gente puxou o nosso ponto pra cá, né, ó. Então, aqui, ó. Por que que eu faço aquele fechamento daquele jeito? Que quando eu vou com 2 baixíssimos seguidos, eu sempre percebo que a minha base, ela vai ficando torta. Então, esse tipo de fechamento eu encontrei, eu achei bem legal. Não finalizar só com baixíssimo aqui, que eu sentia que a minha base ficava torta. Então, eu jogando minha alcinha pra trás, depois eu consegui deixar a base mais certa. Eu fazia algumas bases e fazia o fechamento só com baixíssimo aqui, vinha com mais um baixíssimo, e aí eu percebia que a base não ficava certinha, ela ficava um pouco torta. E esse fechamento aqui ficou perfeito pra mim. Então, aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. É um fechamento muito comum que a gente usa muito com fio de malha, né? Com fio náutico. Eu uso com barbante também esse fechamento mais pra base. Foi o melhor que eu achei. Aí eu vou laçar, ó, soltar esse fio. A gente vem nessas 2 alcinhas no primeiro ponto. Ó. Tá? Então, aqui, aquela lá atrás, eu vou por baixo dessas 2 alcinhas que eu puxei lá pra trás, eu laço essa laçadinha e regulo aqui com a linha, ó. Regulo pra ver essa alcinha ficar igual essas outras aqui. Aí eu venho, laço e faço um ponto baixo. E aí a gente segue trabalhando nessas alcinhas ponto baixos. Aí aqui eu esqueci de colocar o marcador, né? Aqui nesse terceiro, então a gente fez 3 na alcinha do meio, nunca esquecer pra gente sempre saber onde é que vai começar nossos aumentos. Então, esse aqui pra mim foi o pulo do gato, tá? Esse fechamento aqui de carreira. Foi o pulo do gato, porque assim, trabalhava com fechamento de baixíssimo e sempre um baixíssimo, 2, outros fechamentos que eu tentava, a minha base ficava torta. Então, pra mim, eu acertei muito com esse fechamento nas bases, gostei bastante. Espero que vocês façam e gostem. E aqui a gente vai seguir, tá? Normal. E agora é só repetição as outras carreiras.
até chegar ao tamanho que a gente deseja da nossa base, tá? Porque agora a gente vai trabalhar só com repetição. Então, aqui a gente tira nosso marcador, faz nossos aumentos. Trabalha 3 aumentos. 1, 2, 3. E a gente marca o nosso pontinho do meio, que vai ser sempre onde a gente vai estar fazendo nossos aumentos seguintes. E na medida que a gente vai expandindo, que a gente vai fazendo nossos aumentos, aqui na primeira carreira a gente tinha só um ponto, né? Agora a gente tem que ficar ligado, ó, pra não pular essa alcinha aqui do lado. A gente vai ficar com 1, 2, 3 pontos para trabalhar sozinho. Na próxima vai aumentando, sempre vai aumentando. Então, assim, nunca deixar de passar essa correntinha que fica do lado aqui dos nossos aumentos, tá? Porque ela vai ficar retangular, essa base, tá? Ela não é oval. A gente vai criar um retângulo aqui. Então, volta aqui pros aumentos. Aí, na medida que a gente vai aumentando as carreiras, a gente vai vendo o formato dela. Tira o marcador, faz mais nosso aumento. 1, 2 e 3. E a gente marca o nosso pontinho do meio. 1, 2, 3 alcinhas, né, de cada ponto. E aqui você percebe, ó, que agora aqui a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas para fazer pontos baixos, em que os aumentos só é onde tá nossos marcadores. Então, na medida que a gente vai aumentando a base, vai aumentando essa lateral aqui, esse lado aqui da peça. E a gente segue, é só repetição. Vou fazer mais um fechamento de carreira com vocês. Lembrando que o fechamento agora também é a mesma, vai ser sempre repetição até o tamanho ideal da base. Então, só o nosso primeiro fechamento lá que foi diferente, né? Que a gente faz um baixíssimo pra andar um ponto à frente pra gente fazer aquele fechamento diferente, e os outros agora é tudo igual. Então, vamos fazer mais esses aumentos aqui desse lado, que é pra gente fazer o fechamento. Última. Então, aqui onde estava meu marcador, eu faço mais 3, 2, 3. E marco meu ponto do meio. Venho na próxima alcinha. Faço agora meus pontos baixos sozinho. 2, 3. E aqui agora a gente vai fazer o fechamento. Depois desse aumento. 1, 2, 3. Então, ficou 3 juntos. E agora que a gente vai fazer nosso último pontinho aqui, ó. Tem 1. E a gente faz nosso fechamento. Então, aqui, mesma coisa. Primeira alcinha do primeiro ponto, ó. Correntinha aqui equivale ao nosso primeiro ponto. A gente puxa a nossa laçadinha pra trás. Formando, então, assim, ó, 2 correntinhas como as outras aqui, ó. Então, aqui a gente põe nossa agulha. Põe nossa laçadinha aqui na agulha, regula, ó. Laça e faço o nosso primeiro ponto baixo aqui, ó. Mas até chegar ao tamanho que eu quero, né? Eu quero uma base entre 20 centímetros. Aqui eu já tenho, acho que eu tenho 16 centímetros aqui de base. 16 centímetros, eu quero uma base de uns 20 centímetros, acho que mais umas 3 ou 4 carreiras. Eu vou fazendo, então, começou a repetição. Aí, pra finalizar aqui, eu faço um baixíssimo. Ó, a correntinha ficar igual, pra ela ficar por igual aqui. E aqui a gente pode puxar a linha e cortar, né? Pra gente fazer o arremate lá atrás. E aqui a gente pode cortar a linha, pra depois fazer o arremate da nossa peça. E olha como ficou bem juntinho aqui, ó. Nossos pontos, a base ficou bem fechadinha, tá vendo?
E eu vou tirar a medida aqui pra vocês. Olha, a minha base ficou com 20,5 cm. Passou um pouquinho, né? Mas vai da tensão do ponto da gente, olha. E aqui ela ficou, ó, por 9, ó. Ó, como ela ficou certinha. Todos os quadrantes dela aqui, ó. Por 9, não ficou torta. Tá vendo como ficou certinho? Perfeito as medidas aqui, ó. 9, 9. Então, ficou uma base bem legal. Aí você pode estar desenvolvendo aí do tamanho que você quiser, com o fio que você quiser também, da escolha de preferência. Essa daqui eu vou estar compondo uma bolsa, uma peça que vai sair essa semana o vídeo no canal, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o joinha de vocês e um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau!